Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo de Kiane de Litaif. Eu vou falar hoje sobre Abraão e Sara, ou Abrão e Saraí. Aqui em Levítico 18, capítulo 18, no versículo 6, está dizendo que das uniões proibidas, no capítulo 18, Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, eu sou Javé, o Deus de vocês. Não se comportem como na terra do Egito, onde vocês habitaram, nem como costumo se comportar na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou Javé. Não tenha relações sexuais com sua mãe, ela é de seu pai e é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a sua concubina de seu pai, pois ela pertence ao seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja por parte de pai, seja de mãe, nascida ou fora dela. Isso no capítulo 18, no versículo de Levítico, no versículo 10. Está falando isso. Abraão, ele teve... A mulher de Abraão era meia-irmã de Abraão. Ela era meia-irmã de Abraão. Então, ele jamais poderia ter contraído matrimônio com a Sara. A princípio, o nome era Abrão e Sara. Como no Oriente Médio eles mudam o nome de nascimento para o nome espiritual, então de Abrão e Sara e Saraí passou a ser Abraão e Sara. Nesse caso, né, o segundo sinal da aliança seria o primeiro sinal da aliança seria o arco-íris. Seria um arco-íris o primeiro sinal da aliança, que não mais o Deus hebreu destruiria o povo por causa de suas iniquidades. A segunda aliança do povo judeu com o seu Deus, com o seu imaginário arcaico, Deus Javé, é a circuncisão. É importante lembrar que a Páscoa no judaísmo, ela comemora a suposta travessia do povo hebreu no Mar Vermelho, na sua saída do Mar Vermelho. Isso que simbolizaria a Páscoa, diferentemente do que simboliza para os cristãos. E essa foi a origem da Páscoa no judaísmo. Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E com base nas promessas divinas, ela acabou tendo filho aos 90 anos e Abraão aos 100 anos de idade. Mas antes desse acontecimento, ele tem uma filha com uma escrava. Por quê? Que se chamava Agar, porque isso fazia parte da legislação do Antigo Oriente Médio. Então, quando a mulher não podia ela era estéril, não podia dar à luz um filho, ele tinha o direito de tomar uma escrava e ter um filho com essa escrava. E assim foi feito. Ela teve o primeiro filho, que se chamou Ismael, e o segundo filho, que foi colocado o nome de Isaque. E para anunciar a chegada desse novo filho,
desse filho, depois que ele teve o filho com a escrava, com Agar, vem um anjo. Ele manda 3 homens, que supostamente seriam anjos, mas anjos não comem, não se alimentam, porque logo de imediato ele serve alimento para esses homens, um farto banquete para esses homens que vêm anunciar esse novo nascimento, né, que seria o nascimento de Isaac. E depois desse acontecimento, esses mesmos 3 homens, eles partem para Sodoma, né, porque Deus, o clamor tem subido contra Sodoma e Gomorra, tem subido até mim, e eu vou ver se isso procede, como está Sodoma e como está Gomorra. Ora, se ele é onisciente, ele, com certeza, ele saberia disso. Ele não precisaria de investigar, de ver, ou de enviar 3 homens para ver isso. Esses 3 homens, logo em seguida, eles partem para Sodoma, né? E lá em Sodoma eles vão ter com Ló e falam para o Ló que a cidade será destruída e que ele deve abandonar, deixar a cidade. Mas ele conta isso para os seus genros e os seus genros não acreditam. Então acaba saindo ele, a mulher e 2 filhas. Mas a mulher, por olhar para trás, talvez lá se lembrando de que deixou, do que abandonou, virou uma estátua de sal. Depois ele vai para um lugar ermo, para um lugar distante, eles não poderiam se misturar também com outros povos, e para perpetuar a descendência, surgiu daí 2 filhos com as próprias filhas. As filhas embriagam Ló, e ele tem 2, e com essas 2 filhas ele tem cada uma um filho, e vai ser dado ao nome desses filhos provenientes dessa própria relação sexual, lembrando essa própria relação sexual, e que vão formar tribos, povos distintos. Depois o Abraão ele abandona o seu filho no deserto, né, por causa de desentendimentos com Sara, e inclusive aí nasce também a história lá da mesma descendência dos islâmicos. Só que no caso dos islâmicos, para eles o verdadeiro filho é o que foi jogado no deserto. Esse seria o verdadeiro filho que ele teve com a mulher que não poderia ter filhos, ela era estéril, mas por uma concessão divina ela consegue ter filho aos 90 anos. E um fato muito interessante também é que o Abraão, houve uma carestia, uma recessão muito grande, né? E ele então vai ele vai ao Egito à procura de alimento. Mas ele não podia falar que Sara era sua esposa, era sua mulher. E ele então diz que era sua irmã. E com isso ele chega ao Egito, o rei do Egito toma a mulher dele como esposa, mas sem saber. E depois recai grandes maldições sobre esse rei do Egito, e ele acaba ficando aborrecido e comentando com Abraão: mas não dissestes que tomei a sua esposa como mulher, porque não dissestes que esta seria a sua mulher. Então, que culpa teve esse rei se ele desconhecia esse fato, se ele mesmo, para não ser morto, disse isso daí, né? Então ele mesmo não confiou tanto na proteção divina assim, e aí você tem o primeiro caso um primeiro caso de um homem traído, né, de um corno e de prostituição, que ele permite que tenham relações com a sua esposa para que ele consiga preservar a própria vida, né? E aí nesse momento não houve nenhuma intercessão divina, né? Até o Deus Javé ele
achou que fosse até a melhor forma, porque assim aconteceu. E voltando ao caso de Ló, então esses 3 homens também eles se alimentam na casa de Ló. Até a população chega lá e eles querem ter relações com esses homens, e Ló fala, olha, eu tenho 2 filhas virgens e que ela poderá satisfazê-los, mas não, eles queriam ter relações com esses homens. E eles falam que não permitiriam que um forasteiro viesse de tão longe para se impor em Sodoma, para impor as suas vontades em Sodoma. Então, está aqui, na origem do povo de Deus, na origem do povo de Deus, origem do povo de Deus, é Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Deus liberta o oprimido. Houve uma carestia no país e como a fome apertava, Abraão desceu ao Egito para ir morar. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse à sua mulher, Sarai, olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando você viva. Diga, por favor, que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa, e assim, graças a você, eles me deixarão vivo. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Os oficiais do faraó viram Sarai e a elogiaram muito diante dele. Sarai foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa de Sarai, tratou bem a Abraão. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Javé, porém, feriu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse, o que foi que você me fez? Por que não me declarou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Eu a tomei como esposa. Olhe bem, se ela é sua mulher, tome-a e vá embora. Então, como deixa bem claro aqui na própria Bíblia, podemos perceber que ele prostitui a própria mulher. Ele prostitui a própria mulher. Então, esse é o vídeo de hoje e eu sou Hélio Ferraz da Costa no canal O Mago do Realismo de Kennedy Litaif. Muito obrigado pela atenção.